né? O feriado passou, foi muito joia, mas graças a Deus que Deus não pega folga, né? Deus não tem feriado. Então, por mais que nós relaxamos, passeamos, ficamos à toa essa semana, Deus continuou ali, olhando por nós, cuidando de nós, continuou ao nosso lado. Deus não pegou folga, ao ponto que o Taifu passou e a gente malemar percebeu ele. É Deus cuidando de nós o tempo todo. É o amor de Deus por nós. E vamos aprender um pouquinho da palavra desse Deus que cuida de nós. Pediu que você abra, por favor, a tua palavra de Deus no livro de Jonas. Livro de Jonas. Quem? Acharam? Jonas? Livro de Jonas? Tudo bem? Pedi que você fique em pé só mais uma vez, por favor, para nós lermos e orarmos de novo, e depois você pode se assentar e ficar tranquilinho ouvindo essa mensagem gostosa de Deus na sua vida. Livro de Jonas, no capítulo 1, versículo do 1 até o versículo 3. Okay? Jonas 1, do 1 até o 3, está escrito assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo então descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, então a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos conversar com Deus um pouco? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo gostoso de adoração, de louvor, onde nós podemos ouvir a Tua palavra cantada, podemos entoar louvores ao Teu nome. Muito obrigado, Pai. Agora nós queremos acalmar o nosso coração, abrir o nosso coração e ouvir a Tua mensagem. Queremos que essa mensagem venha de encontro com a nossa vida e nos ensine, nos capacite, nos revele, nos traga uma revelação da sua vontade para as nossas vidas. É ao Senhor que nós estamos ouvindo nessa manhã. É ao Senhor, é a tua mensagem. Usa a minha vida, usa esse tempo onde eu vou poder estar falando aqui para que o Senhor fale através, Pai, da minha boca, através da tua palavra, para estar tocando aos nossos corações. Fale conosco individualmente, porque nós precisamos dessa palavra, nós precisamos que o Senhor fale conosco. Então abrimos o nosso coração e a nossa vida e pedimos: vem, Senhor, e se revela a nós nessa manhã. É a nossa oração. Amém. Amém. Pode se assentar, pode tomar o seu assento. Se ficar com sono aí, pode ficar em pé também. Quiser ir lá para trás, quiser dar um pulo no banheiro, tomar uma água, levanta a mãozinha, o rapaz da recepção te atende. Tá bom? Antes de começar, quero agradecer aqueles que estão aqui pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez, 20ª vez. Vocês sempre são bem-vindos à casa de Deus, assim como eu também sou bem-vindo. Deus, ele estava esperando ansiosamente para que chegasse hoje, para que ele pudesse falar com você, para que ele pudesse falar comigo. E isso não é palavra jogada ao vento apenas, é verdade, é verdade. Deus estava te esperando e ele queria conversar com você, ele ainda quer falar com você. Então deixe que Deus fale com você nessa manhã. Se sinta bem-vindo. Tá bom? Eu estou rápido e aqui já me olhou torto lá, eu vou diminuir um pouco a velocidade. Ok? Diminui aqui. Jonas. Quem aqui conhece a história de Jonas? O profeta fujão. Eu vou dar uma passada assim pela história dele, tá bom? Para a gente se situar bem na história dele. Jonas, ele era um profeta de Deus. Naquela época, haviam homens que tinham intimidade com Deus, que ouviam a palavra de Deus, e Deus mandava esses homens para anunciar a palavra dele em outros locais, cidades, para reis, para outras pessoas. E Jonas era um desses homens de Deus, que tinha intimidade com Deus. E Deus o enviou para uma cidade muito específica, chamada Nínive, para pregar, para anunciar,
para falar que eles estavam cometendo muitos pecados e Deus queria que eles se arrependessem, e se caso eles não se arrependessem, eles seriam castigados. Tal como um pai, quando vai falar com o filho e ensina o filho o caminho que ele deve andar, e se o filho não ouve, o pai então põe ele de castigo. Do mesmo modo, Deus ele cuida dos seus, ele quer que os seus andem do modo certo. E Deus falou: Jonas, vai lá e fala para aquele povo, se eles não se arrependerem, e eu estou dando chances para eles, eu vou ter que castigá-los. E Jonas falou: estou aqui, Senhor, mas não para isso. Não para isso. E Jonas resolveu fugir. Falou: não quero, não gosto, não estou afim, não vou. E ele fugiu da presença de Deus. Como fala que Jonas ele se levantou e se dispôs, mas não para obedecer, se dispôs para fugir. E ele foi até Jope, pegou um barco e foi contrário do caminho aonde ele deveria ir. Fugiu de fazer aquilo que Deus pediu que ele fizesse. No meio do caminho, no barco, ele encontrou uma tempestade muito forte. E os marinheiros de lá ficaram sabendo que a tempestade veio e a culpa era dele, por estar desobedecendo a Deus. E eles então jogaram Jonas no mar. E Jonas foi engolido por um grande peixe. E após 3 dias, dentro do grande peixe, Jonas se arrependeu, se consertou com Deus, e Deus mandou o peixe cuspir Jonas para fora, na praia, e Jonas então pôde, arrependido agora, se levantar e ir até a cidade onde Deus havia mandado que ele fosse. E ali então ele pregou, falou para aquele povo, falou: olha, se arrependam, porque vocês estão muito errados, e Deus quer que vocês façam a coisa certa. E o povo de lá se arrependeu. Todo o povo se arrependeu. A cidade inteira parou de fazer as coisas que não eram boas e Deus perdoou eles e Deus passou a abençoar eles. E Jonas ficou chateado com Deus. E Jonas ficou triste, falou: Deus, por isso que eu não vim. Por isso que eu não vim. E Jonas passou então a brigar com Deus, querendo que Deus castigasse aquele povo. Mas Deus não castigou, porque houve um arrependimento. Essa história, assim, de Jonas e a desobediência dele, o profeta Fujão. Em cima disso, eu creio que Deus quer nos ensinar alguns princípios, nos ensinar algumas verdades, para que nós possamos, então, ter o nosso caminhar correto, do modo como Deus quer que nós tenhamos. Por isso que o nome da mensagem é Vivendo no Caminho Certo. Esse é o nome da mensagem. Vivendo no Caminho Certo. Vamos primeiro dar uma olhada aqui em Jonas. Jonas fugiu de cumprir o propósito de Deus. Por que Jonas fugiu? É o único relato de Jonas, é o único relato que ele desobedeceu e fugiu daquilo que Deus mandou que ele fizesse. Ele era um profeta de confiança de Deus. E historicamente, aí não está registrado aqui na palavra, mas historiadores que escreveram algumas histórias falaram que Jonas ele foi um dos profetas que foi ensinado pelo profeta Jeremias. Ele era um dos discípulos do profeta Jeremias. E ele era um profeta de confiança de Deus. Senão Deus não ia ter enviado Jonas para essa missão, para pregar para essa cidade. Então, o que fez Jonas fugir dessa missão? O que fez Jonas não obedecer à vontade de Deus para a vida dele? Vamos ler lá no livro de Jonas, ainda lá mais bem no final, Jonas 4, no capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Nós temos uma ideia do porquê que Jonas fugiu e não quis obedecer a Deus. O livro de Jonas, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 4, ok? Está escrito assim, ó: com isso então desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi por isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra, por isso
me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que o Senhor é um Deus clemente, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que estar vivo. E disse o Senhor, é razoável essa sua ira? Jonas não quis ir, Jonas desobedeceu por um sentimento de rancor, raiva, ira contra o povo de Nínive. Mais especificamente, contra o povo assírio. Essa cidade fazia parte do povo assírio. E o povo assírio, durante muitos anos, eles fizeram guerra contra o povo de Israel. Muitas guerras. E o povo assírio, eles eram muito maus. Só para ter uma ideia, tá bom? De como eles eram maus na guerra. Antes deles invadir uma cidade, eles anunciavam, falavam assim, ó, se arrependam, se entreguem, não façam guerra conosco, senão nós vamos acabar com a descendência de vocês. Se o povo não se rendesse, eles faziam a guerra, e os assírios eram um povo muito forte na batalha. Quando eles venciam a guerra, eles pegavam todas as mulheres que estavam esperando filhos, que estavam esperando alguma criança, e diante de todo o povo, eles rasgavam a barriga delas, deixavam o feto cair no chão, só para ver o feto ser morto ali. Com isso eles estavam demonstrando que eles estavam exterminando a descendência deles. Uma das coisas malvadas que eles faziam. Outra coisa malvada que eles faziam. Após vencer a guerra, eles pegavam os generais, os comandantes do exército inimigo, cortavam a cabeça deles, abriam a cabeça deles, jogavam vinho dentro da cabeça e tomavam junto com o sangue. Dizendo então que eles estavam vencendo a guerra, estavam tomando vinho sobre a cabeça dos seus inimigos. Já vi que vários fizeram assim, ai, que nojo, que coisa. É só um pouquinho de quanto esse povo era malvado. E Jonas presenciou isso no povo dele, com o país dele, talvez com amigos dele. Jonas viu isso. E quando Deus falou, Jonas, vai para Nínive e prega arrependimento, Jonas falou, eu não vou. Esse povo merece morrer. Esse povo merece a morte. Esse povo merece inferno. Eu vou lá pregar arrependimento, nada? E Jonas falou, tá vendo, Deus? Eles se arrependeram, porque depois de tudo, eles se arrependeram e Deus perdoou eles. Falei, tá vendo, Deus? O Senhor é misericordioso, eu sabia disso. Eu tinha certeza que se eles se arrependessem, o Senhor ia perdoar eles. Mas eu não perdoo eles. Esse sentimento de ira, esse sentimento contrário à vontade de Deus, afastou Jonas do caminho e do propósito de Deus. No final das contas, Jonas ficou bravo com a misericórdia de Deus. Ficou bravo com a graça de Deus. Ficou bravo porque Deus é bom. Ficou bravo porque Deus é bom. E isso é a graça de Deus. Durante já duas semanas, tanto o Carlinhos quanto o pastor Sérgio pregaram sobre a graça de Deus. Então nós tivemos uma ideia de como que a graça de Deus nos alcança de tal modo que ela não é entendível com a nossa cabeça e nós não conseguimos sentir do mesmo modo como Deus sente. Mas a graça de Deus nos pega e nos perdoa e nos ama e nos faz ter uma nova vida. A graça de Deus é de graça, é um presente. Basta nós deixarmos que Jesus entre na nossa vida e nos arrependamos do mal. E Jonas sabia disso. Jonas não queria isso para a cidade de Nínive. Então ele escolheu fugir. Ele foi para Jope. De Jope ele resolveu fugir. Ele foi para longe. Ele queria ir para a Síria, lá para Tarsis. Ele queria ir para Tarsis. Quer ver? Põe aqui para mim o mapa, o Negai, aqui na projeção. Vamos ver um pouquinho o caminho que Jonas escolheu. Olha lá.
Ali está Jope, certo? Ali ele pegou o barco. Para ir para onde Deus mandou que ele fosse, era só ele ir um pouquinho mais para cima. Ali tinha mais ou menos 800 quilômetros. Ele já chegava ali. Ele escolheu fugir de Deus, e de Jope ele resolveu vir para Tarsis, que são 3.000 quilômetros. 3.000 quilômetros. Da obediência de Deus para desobediência. Normalmente desobedecer a Deus é mais difícil, é mais longo. Normalmente desobedecer a Deus vai ter mais obstáculos. Mas ainda assim, muitos de nós escolhemos desobedecer a Deus. Escolhemos dar razão para aquilo que nós sentimos, para aquilo que nós achamos certo. E eu não sei você, mas eu já fiz isso. Eu já debati com Deus, achando que o que Deus estava escolhendo não estava certo. E o que eu queria estava certo. Teve uma vez que eu estava entre dois caminhos. Eu não sabia qual caminho escolher. E eu passei então a orar e perguntar para Deus. Falei, Deus, eu vou para a direita ou vou para a esquerda? E Deus me falou, vai para a esquerda. Mas eu queria ir para a direita. Então eu orei de novo, Deus, o que eu faço? Direita ou esquerda? Deus falou, esquerda, mas eu queria ir para a direita. Eu orei de novo. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Direita ou esquerda? Aí Deus falou comigo, o que você quer? Eu falei, eu quero esquerda. Deus falou, então vai. Quer ir para lá? Vai. Eu falei, ufa, Deus abençoou para que eu fosse. Então eu vou. E eu fui. E não deu certo, lógico, porque não era esse o caminho que Deus tinha para mim. Era o caminho que eu tinha escolhido. E eu escolhi baseado em quê? Nas minhas emoções. Baseado em quê? Na minha razão, no que eu acho lógico, no que eu acho certo. Então eu acabo deixando de lado aquilo que Deus quer para a minha vida. Eu deixo de lado a misericórdia, a bondade e a fidelidade de Deus. Eu deixo de lado para seguir o meu caminho. Quando Jonas fez isso, e ele encontrou uma tempestade no meio do caminho, foi porque ele estava saindo da bênção e a proteção de Deus. Não é que Deus ele é um Deus malvado, um Deus mau, e fala, se você não fizer o que eu faço, o que eu quero, eu vou fazer você se dar mal. Não, é natural, você sai da bênção de Deus, você vai cair em maldição. Natural, normal. Deus está falando, ó, vai por aqui, que por aqui eu vou com você. Aí ele fala, não, eu vou por aqui. Deus falou, ó, mas se você for por aí, eu não vou estar com você aí. Você não vai ter a minha proteção mais. Não me importo. Foi o que Jonas falou. Não me importo. Eu vou no caminho que eu quero ir. E quando então eu perco a direção certa, então eu vou entrar em autodestruição. Quando eu perco a direção certa, então eu vou buscar a minha autodestruição. Aqui em Jonas 4, que nós acabamos de ler, no versículo 3 e 4. Nós acabamos de ler isso daqui, vamos ler de novo. 3. Peço-te, pois, ó Deus, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E diz o Senhor, é razoável essa tua ira? Jonas está pedindo aqui pela morte. Nesse processo de fuga, já não está mais ali. Nesse processo de fuga, sabe quantas vezes Jonas desejou a morte? 3 vezes. 3 vezes nesse caminho de fuga, de fugir da vontade de Deus, 3 vezes ele desejou a morte, buscou a morte, pediu a morte. 3 vezes. Quando nós perdemos a direção, quando nós perdemos a direção que Deus tem para nós, nós entramos numa autodestruição. E passamos então a caminhar destrutivamente. A nossa vida caminha para destruição. Então, a minha família é afetada, então o meu emprego é afetado, minha vida financeira é afetada, a minha vida física, minha saúde é afetada, então tudo que está à minha volta é afetado, porque eu estou saindo da direção que Deus
tem para a minha vida, eu entro numa autodestruição. O que essa história de Jonas nos faz entender é o quanto ele foi caminhando para baixo e foi caminhando para destruição. Quer ver? Põe outro slide para mim aqui. Onegai. E vamos ver como que Jonas foi descendo, descendo e descendo. Ele estava lá, tranquilão. E Deus fala, Jonas, vai pregar na cidade que eu estou te mandando. A Bíblia fala que então ele não foi, e fala que ele desceu para Jope. Começou a sua descida. E depois ele desceu para o porão do navio. E ficou ali esperando a tempestade, esperando que o barco afundasse, esperando que a vida dele acabasse. Depois ele desceu um pouco mais e foi lançado no mar. E foi afundando cada vez mais, até descer ao ponto de ser engolido e ficar dentro de um grande peixe. Você vê que a história dele nos mostra que ele foi descendo, descendo, descendo e descendo. Quando nós escolhemos aquilo que é contrário à vontade de Deus, nós descemos. E descemos, e descemos até chegar no fundo do poço. Até chegar no fundo do poço. Em tempo algum, Jonas acusou Deus. Falou, tá vendo Deus, o Senhor está me fazendo ficar aqui no fundo do poço? Não. Ele sabia que era a escolha dele. Quando ele estava no porão do navio, e os marinheiros foram falar, Jonas, clama ao teu Deus para ver se ele nos ajuda. Ele fala, não vai dar certo. Porque Deus ficou lá. Deus está para lá de Jope, e eu escolhi sair da presença dele. Eu vou orar, mas Deus está lá, eu estou fugindo dele. Não vai adiantar nada. O melhor que vocês fazem é me jogar no mar. Me deixa ali, eu morro ali, está tudo tranquilo. Jonas sabia que ele estava tomando uma decisão, e ele então sabia que essa decisão estava o levando cada vez mais para baixo, cada vez mais para baixo. Bastava ele tomar uma decisão antes disso, que era deixar a sua ira e deixar a sua causa na mão de Deus. E parar de querer dar mais alimento, alimentar esse sentimento negativo, aumentar essa vontade de ver aquele povo sendo morto. Bastava ele entregar nas mãos de Deus a sua causa. Bastava ele se entregar nas mãos de Deus. E é isso que Deus espera de nós. Que nós peguemos esses sentimentos negativos, errados, sentimentos que não agradam a Deus e colocamos esses sentimentos na mão de Deus. E deixemos que Deus cuide desses sentimentos. E nós sigamos aquilo que Ele tem para nós. Abrimos o nosso coração para a misericórdia dEle. Abrimos o nosso coração para o amor dEle. Abrir o nosso coração para toda a vida abundante que Ele separou para nós. Deixar nossas escolhas pessoais de lado. Deixar o nosso orgulho de lado. Deixar a nossa razão de lado. E abraçar aquilo que Ele tem para nós. Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para você. O melhor que Ele tem. A terra que emana leite e mel, a terra da promessa, a terra que tem abundância, a terra que nada falta, Ele tem para nós. A questão é que, por sentimentos e por achismos, nós passamos a querer e desejamos o deserto. O povo de Israel, eles foram livres do Egito. Foram escravos 430 anos, e Deus libertou o povo da escravidão, e estava levando para Canaã, que era uma terra boa, uma terra que manda leite e mel. Chegando em frente dessa terra, então Moisés mandou espias para a terra, e lá eles viram um povo grande, um povo forte, um povo que tomava conta ali da terra de Canaã. Eles ficaram com medo daquelas pessoas. Quando voltaram para Moisés,
eles relataram assim, falando que a terra é boa, a terra é ótima, ela manda leite e mel mesmo. O que planta nasce. Mas tem um povo ali que parece muito bravo. Tem um povo ali que parece muito feroz. Eu acho que não vai dar certo. Melhor nós voltarmos para o deserto. Melhor voltar para o Egito. É melhor voltar para trás. É melhor dar marcha ré, porque isso não vai dar certo. Não vai. E Deus falou, vai dar certo sim. Vai que eu vou dar essa terra para vocês vão ter uma vida boa e tranquila. Eles não vai dar certo. E deixou que esse sentimento de medo dominasse eles e impedisse que eles alcançassem aquilo que Deus tinha para a vida deles. E eles escolheram novamente deserto. Foram e pegaram o barco, assim como Jonas pegou o barco, e foi para o outro lado. E foi 40 anos de tempestade. Foram 40 anos que o povo ficou no deserto, sem conseguir chegar até onde Deus queria que eles chegassem. 40 anos, porque escolheram fugir da presença de Deus, fugir da vontade de Deus. 40 anos. E a pergunta é, quanto tempo faz que você tem fugido da vontade de Deus para a sua vida? Tenho certeza absoluta que não é a primeira vez que você ouve uma mensagem de Deus. Não é a primeira vez que você ouve Deus falando com você. Não é a primeira vez que você escuta Deus te mostrando um caminho que você deve andar. Não é a primeira vez. Talvez não foi tão claro, às vezes você ficou um pouco confuso, mas você já recebeu uma direção de Deus para a sua vida. E você foge. E você tem fugido. Por medo, por ira, por falta de vontade, por preguiça, por decisão pessoal, mas você tem fugido como Jonas fugiu. E as tempestades vieram. E as tempestades ainda vêm. E logo um peixe te engole. E logo você é engolido por um grande peixe. E quando Jonas é engolido pelo grande peixe, acabou as esperanças. Quem foi engolido por um grande peixe e voltou vivo depois? Só Pinóquio, na história de Pinóquio só. Só ele. De resto, ninguém mais voltou depois de ser engolido por um grande peixe. Acabou. Acabou. E Jonas ficou dentro do grande peixe. Acabou. Terminou. Mas não precisava e não precisa ser assim. Vamos lá abrir no Evangelho de Lucas. No capítulo 22. Lucas 22. 39. Até o 42. Perdão. É Lucas 23, tá? Perdão, eu errei o capítulo. É Lucas 23, 39. Lucas 23, 39. Está escrito assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus foi crucificado. E junto com ele, dois malfeitores foram crucificados com ele, um à direita e outro à sua esquerda. Jesus estava na cruz e dois homens malfeitores estavam ao seu lado. A Bíblia não fala do nome deles. A Bíblia não conta a vida deles. Única
informação que a Bíblia nos dá é que eles eram malfeitores e estavam sendo crucificados. Para ser crucificado naquela época, a pessoa tinha que ter feito algo muito errado. Era a pena máxima de morte. Senão ia ser decapitado, ia ser só chicoteado, mas ali eles estavam sendo crucificados. Era a pena máxima. Então eles não eram gente boa, não eram bonzinhos. E nos 4 evangelhos fala sobre esses malfeitores, sobre os 2. E não cita nome, mas cita o momento da crucificação. E se nós pegarmos o relato dos 4 evangelhos, nós percebemos que os 2 estavam zombando de Jesus. Os 2 estavam na mesma situação de Jesus, estavam zombando dele, até que um deles pensou bem, olhou tudo aquilo, viu Jesus perdoando aqueles que tinham crucificado ele, viu Jesus cuidando da sua mãe, mesmo nos últimos instantes da vida dele, viu Jesus conversando com Deus, e um desses malfeitores percebeu que Jesus era alguém diferente. E um pouco antes de Jesus morrer, ele se arrependeu e reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. O outro malfeitor, não. O outro malfeitor continuou zombando de Jesus até o fim. Então havia uma cruz e 2 pessoas ao lado da cruz. A cruz de Jesus permanece até hoje. E através dela, a salvação vem para nós. Através do sacrifício de Jesus na cruz, nós somos salvos. Mas ao exemplo desses 2 malfeitores, nós somos colocados diante da cruz de Cristo. Também estamos ali. Aqueles 2 malfeitores, eles simbolizam e representam você e eu. Que estamos e estávamos inimigos de Deus, inimigos da cruz, estávamos longe de Cristo. Estamos falando mal da cruz. Quando alguém vinha nos falar sobre Jesus, nós zombávamos, nós não aceitávamos, nós negávamos. Mas chegou um tempo onde você teve uma chance de escolha. E você escolheu a cruz. Você escolheu reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Você escolheu acreditar que através da cruz você poderia ter então uma nova vida. Ao exemplo desse ladrão, ao exemplo desse malfeitor. Ou você ainda não escolheu. Ou você está do lado do malfeitor que ainda zomba de Jesus. Ou você ainda está do lado daquele que ainda não tomou essa decisão, ainda não reconheceu que Jesus é o Cristo. Mas de algum lado você está. De algum lado eu estou. E o que vai nos salvar é a misericórdia de Deus. A mesma misericórdia que Jonas não quis. Essa misericórdia que vai nos salvar. Uma misericórdia que pega um bandido, pega alguém que durante toda a sua vida escolheu o caminho contrário da vontade de Deus. E no final, depois de zombar de Jesus na cruz, se arrepende, ele perdoa, ele aceita, ele ama, e ele abraça. E fala para esse cara, ainda hoje você vai estar comigo no céu. E ele não fez nada de bom, nada. Porque ele morreu ali na cruz, ele não teve tempo de descer da cruz e começar a fazer coisa boa. Agora então eu vou dar esmola, agora então eu vou cuidar da minha família, agora então eu vou falar bem daquela pessoa que eu falava mal, eu vou devolver o dinheiro que eu roubei. Ele não teve tempo de fazer isso. Ele simplesmente aceitou a misericórdia de Deus na vida dele. Isso é graça. Isso é graça. Isso é misericórdia de Deus atuando na nossa vida. Um livro que eu li, certa vez, um pastor, estava falando um pouquinho sobre
essa misericórdia de Deus. E ele falou que durante um tempo, ele foi como o profeta Jonas foi. Ele não entendia essa misericórdia de Deus. Porque certa vez ele visitava um presídio. E havia bandidos, assassinos, ladrões, estupradores, tinha de tudo quanto é jeito de tipo de pessoa lá. E havia um homem que era o pior dos piores. Tinha matado muitas crianças, mulheres, tinha feito muita coisa ruim e errada, era o pior dos piores. E ele recebeu a pena de morte. Ele falou que interiormente, disfarçadamente, ele aprovou isso. Falou, merece morrer mesmo, porque o cara é mó ruim, né? Mas, questão de semanas antes, alguém pregou o evangelho para ele. Para esse bandido na fila da pena de morte. E esse cara se converteu. Ele se arrependeu dos seus pecados. E depois de algumas semanas ele foi morto. E esse pastor ficou indignado. Porque ele estava no céu agora. Falou, como que esse homem que fez tanta coisa ruim, hoje está no céu? Como isso? Como que Deus vai permitir que isso acontecesse? Esse homem merecia queimar no inferno. É o pensamento desse pastor. E quando ele leu o livro do profeta Jonas, ele se identificou. Falou, é o mesmo sentimento que Jonas tinha. Como que um povo tão mau como esse merece salvação, merece misericórdia de Deus? Como? Mas aí eu inverto essa pergunta e coloco para nós aqui, como é que você merece a salvação? Como é que você merece ir para o céu? Como é que você merece ir para o céu? Como é que você merece o perdão de Deus? Como é que você merece a misericórdia de Deus? Ah, mas eu não matei. Ah, mas eu não roubei. Ah, mas eu não fiz essas coisas. Você merece para o céu ainda assim? Você merece chegar no céu assim? Você mereceria chegar no céu, na porta do céu e vai ter uma lista das suas ações. Fala assim, pode checar minha lista que eu estou garantido. Digamos que, agora, pá, Deus fala, eu vou levar você, põe o teu nome aí, eu vou levar você para o céu, mas antes, eu vou passar aqui numa tela, tudo que você fez a tua vida toda, tudo, para todo mundo ver. O que você fez quando as pessoas viam, quando as pessoas não viam. Passar tudo aqui, Você ia estar aqui na frente estufando o peito e falando, tá vendo? Eu fiz isso. Ou você ia estar encolhidinho na sua cadeira, morrendo de vergonha. Porque olha quanta coisa que eu fiz que eu não quero que ninguém saiba. E está sendo exposto aqui para todo mundo ver. Está sendo exposto. Você ia estar encolhidinho falando, olha, eu falei mal daquela pessoa, vi aquilo na internet que eu não devia ver, eu não fiz aquilo que eu devia fazer, falei aquilo que eu não devia falar, pensei o que eu não devia pensar, e tudo exposto. Aí você vai falar, tá vendo? Mereço o céu. Eu não mereço o céu. Não mereço o céu. Eu ia ser um dos primeiros a estar aqui encolhidinho, morrendo de vergonha. Mas graças a Jesus e a sua cruz, todas essas ações pecaminosas e dignas de reprovação foi apagado e perdoado na cruz. Graças à cruz de Jesus, tudo de mal que eu fiz foi apagado na cruz. Graças ao amor de Jesus, eu posso me manter no caminho certo. Posso andar no caminho que Deus tem para a minha vida. Eu posso caminhar conforme a vontade de Deus.
E assim então eu me mantenho. E se eu sair desse rumo, se eu sair desse caminho, então eu vou acabar errando o alvo. Imagine que meu alvo é chegar ali no Elton, lá atrás ali. E eu vou chegar no Elton. Então é só eu ir caminho reto. Mas em vez de ir caminho reto, eu viro um pouquinho para o lado. Pouquinha coisa para o lado. E caminho reto aqui. Eu vou caminhar, eu não vou chegar no Elton lá. Porque eu saí um pouquinho da direção aonde eu deveria andar. É o que acontece com o barco. É o que acontece com o avião. É o que acontece com o barco quando ele anda fora da bússola, fora do grau, do ângulo onde ele precisa andar para chegar em certo local. Se o barco tem o ponto A para chegar até o ponto B, ele tem uma bússola para direcioná-lo no caminho certo. Se a bússola está um pouquinho fora do curso, então ele vai abrindo um ângulo cada vez maior, e no final ele não vai chegar onde ele deveria chegar. Por mais minúsculo que seja o erro do ângulo que o barco está caminhando, ele vai errar o alvo. Ele vai errar a sua chegada. Ele vai errar o local onde ele deve chegar. Então é dia, é hora de nós ajeitarmos a nossa vida e nos direcionarmos para estar com Deus, direcionarmos no caminho de Deus para nossas vidas. Aqui, para encerrar, volta lá para o livro de Jonas. Jonas 2, para encerrar. Tudo bem? Jonas 2. Vamos ler ele inteiro, tá? Jonas 2. Jonas 2, 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. No ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançastes no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizesse subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ó Senhor, ao Senhor então pertence a salvação. Falou então pois o Senhor ao peixe, então esse peixe ele vomitou Jonas na terra. Essa foi a oração de Jonas dentro do peixe. Falou, olha, eu desci, eu desci até as profundezas, desci até o mais baixo do baixo das profundezas. As algas me enrolavam na minha cabeça, não tinha mais solução, não tinha mais chance. Então eu lembrei que Deus ele é misericordioso. A mesma misericórdia que Jonas estava bravo e decepcionado, ele necessitou. Ele precisou. Ele lembrou, Deus é misericordioso. Ele precisou ficar
3 dias dentro de um peixe até reconhecer que ele precisava da misericórdia de Deus. 3 dias. O ladrão na cruz precisou ficar horas e horas pendurado numa cruz até perceber que ele precisava da misericórdia de Deus. Até quando nós vamos continuar lutando e andando e vamos deixar de lado a misericórdia de Deus? Ele quer entregar a sua misericórdia na tua vida, Ele quer te salvar, Ele quer te regenerar, Ele quer te dar uma nova vida, Ele quer você ao lado dEle. Por isso que Ele enviou Jesus, por isso que Ele enviou a cruz, para nos salvar e nos deixar ao lado dEle. Então não perca tempo, não espere você chegar nas profundezas, ser engolido por um peixe, e esperar 3 dias, para então você reconhecer que preciso de Deus na minha vida. Vamos ficar em pé? Pedir que você fique em pé, por favor. Pedir que você converse um pouquinho com Deus. Pedir que você feche os seus olhos. Pedir para o Vanderlei, pode dedilhar para nós, por favor, Vanderlei, uma música? Enquanto o Vanderlei vai estar ali dedilhando, pedir que você feche os seus olhos. Lembre-se do caminho que Deus já te mostrou, o qual você foi chamado para andar. Lembre-se desse caminho. Talvez Deus usou a tua mãe para te falar isso, teu pai, às vezes Deus usou a tua avó, Deus usou um pastor, Deus usou uma mensagem, Deus usou um sonho. Talvez Deus usou outros métodos para te alertar e te mostrar o caminho que você deve andar. E você não está nele. É tempo de voltar. É tempo de voltar. Assim como Jonas era precioso para Deus, você é precioso e preciosa para Deus. Do mesmo modo que Jonas era um profeta que tinha intimidade com Deus, Deus ele quer ter essa intimidade com você também. Não é à toa que você está aqui nessa manhã. Não é à toa que Deus separou essa mensagem especificamente para você nessa manhã. Não é à toa que Deus te trouxe aqui agora. Não é à toa que Deus está falando com você. Não é à toa que Ele te chamou, Ele tem um propósito, um plano, Ele tem algo muito especial na tua vida. Ele quer te resgatar da tempestade. Ele quer te resgatar do fundo do mar. Ele quer te resgatar do grande peixe. Mas ao exemplo de Jonas, você precisa orar. Levantar a tua voz, se lembrar da misericórdia de Deus e pedir: Deus, derrame essa misericórdia na minha vida. Deus, derrame da tua misericórdia na minha vida. Deus, derrame da tua misericórdia sobre a minha vida.